Boa noite, papo aromático de hoje para falar sobre as promoções do mês de outubro de 2023 da Terra. Um mês especial que veio cheio de óleos, né? E também cápsulas. Vem touch, vem cápsulas, vem óleos individuais, vem óleos aí para a gente melhorar nossa saúde, aumentar a nossa caixinha de soluções naturais. Vou começar falando do lemongrass e depois do spearmint. A Nath continua com o jasmine e a Jaque vai falar do Zengest Soft Gel também. Então, aí vocês vão ter informações. Todos esses óleos a gente já tem papo aromático sobre cada um deles. Então, o que a gente pensou em fazer um compilado, fazer um papo aromático mais direto, com menos detalhes, mas ainda assim com muita informação preciosa para quem precisa usar e quer conhecer mais sobre esses outros, tá? Então, vou começar falando do lemongrass, que é o capim-limão ou a erva cidreira. Novos clientes ganham esse óleo esse mês. O lemongrass é o capim mesmo, limão, que é uma planta alta, uma planta perene, tem um aroma levemente cítrico, mas tem um toque herbáceo, ajuda a pessoa que vai utilizar a percepção de promover uma perspectiva positiva. Então, a gente vai entrar nos detalhes, mas vocês vão ver que ele trabalha muito o negativismo. Então, tá com pensamento negativo, já pensa no capim-limão aí. Ele é purificante, ele tonifica a pele, ele tem benefícios aí também para produtos de beleza, cosméticos, muito usado em massoterapia. Observem os materiais de limpeza e também os cosméticos de vocês de banheiro, de sabonete, sabonete líquido. É muito comum vocês encontrarem de capim-limão. Shampoo também, tem muito shampoo de capim-limão. Então, vai ser um óleo que depois que a gente se exercitar, a gente pode misturar com óleo de coco, aplicar para fazer uma massagem, antes de ir ao ar livre, fazer uma caminhada, fazer alguma visita em algum museu a céu aberto, usar o capim-limão diluído para ser também ter uma ação repelente. Ele combina com basil, que é um manjericão, com cardamomo, com peppermint, tanto ali no difusor, quanto para fazer um blend, fazer uma mistura, uma sinergia aromática e utilizar topicamente na pele. Pode ser usado das três formas: interna, por ingestão, mas eu não indico para utilizar em água e fazer a ingestão direta, no caso dos adultos, porque ele pode ser sensível às nossas mucosas. Então, ele deve ser utilizado em cápsula, ou misturado com mel, ou com um pouquinho de azeite, mesmo que você não use na cápsula, coloca numa colherzinha de café, um pouquinho de azeite, pinga uma gotinha e faz a ingestão do lemongrass, se for o óleo que você escolher para usar internamente. Topicamente diluído em óleo de coco, nas regiões que você precisa trabalhar, nos pontos de dores, ele vai ajudar aí a diminuir edemas, melhorar a circulação. Então, pode fazer uma massagem, faz no sentido ascendente das pernas, para trabalhar questões de fluxo sanguíneo, questão de fluxo linfático, e também pode usar aromaticamente. Eu, particularmente, não gosto de pingar ele direto na mão. Eu acho que ele também causa sensibilidade, principalmente, até que nessa parte da mão não, mas nessa parte ou no rosto, ele tende a sensibilizar. O que eu prefiro fazer? Eu deixo um roll-on pronto, já com o lemongrass misturado com o óleo de coco, e aí eu uso o tópico, e aí esse tópico eu faço inalação do o que eu passei no pulso, por exemplo. Eu prefiro. Mas se você achar que não tem problema, já experimentou, fez o teste, deu tudo certo, tudo bem. Uma vez também eu pinguei no travesseiro o lemongrass direto e dormi. No outro dia eu amanheci com uma sensibilidade. Não chega a ser mancha, ele não mancha, mas uma sensibilidade da pele, porque ele é o capim, né? E o capim corta, né? Se você pegar o capim no sentido contrário, você vai ver que ele vai sensibilizar seus dedos. Ele vai ajudar, então, a eliminar os sentimentos e energias negativas, aquelas energias tóxicas, os lixos do passado que a gente às vezes carrega aí ao longo da vida. Encoraja as pessoas que têm tendência a acumular
E aí, o acumular pode ser sentimentos, principalmente os sentimentos negativos, promovendo coragem, né? Deixar ir o que elas não precisam mais, inclusive saindo daquela posição de vítima, que às vezes a pessoa está tão acostumada com aquele pensamento, ela já se vitimiza que ela não enxerga as outras possibilidades. Então, ao utilizar o capim-limão, esse indivíduo vai ter clareza, vai melhorar ali a limpeza emocional e, claro, também limpeza do ambiente quando ele é usado difundido. Com o difusor, a gente vai estar trabalhando as duas formas. A gente vai estar trabalhando o emocional e também o físico, nesse sentido de limpar o ar, melhorar a ação repelente. Mas, voltando para a parte emocional, ele encoraja o indivíduo a deixar aí o que ele não precisa, diminuindo essas tendências acumuladoras de relações interpessoais, de sentimento, quando também ele precisa se desprender de atitudes rígidas. Às vezes a pessoa está naquele padrão, ela é sempre rígida com algum tipo de postura que ela pode ser mais leve, pode ser mais flexível, mais maleável. Então, aquelas pessoas rígidas, pessimistas, negativas, que estão com sentimentos do passado, que as energias ficam estagnadas. Pensa, olha só, tanto no físico, ele não promove esse fluxo lá linfático, sanguíneo, no emocional também. Ele vai fazer renovar essas energias, essas emoções, e também trabalhando ciclos, porque quando a gente promove aí essa limpeza, esse movimento dessas emoções, a gente consegue iniciar novos ciclos. Pode associar com o lemon para uma clareza mental, para uma limpeza, com melaleuca para trabalhar os limites energéticos quando a gente está muito estagnado, porque tem outras pessoas ou um ambiente que não está promovendo essa clareza e também a energia que a sua própria energia se movimente. Então, quando você se sente estagnado e quando se sente com pessoas tóxicas próximas, usa os dois que vai ser muito bom. E com o Siberian Fir no sentido de misturar para trabalhar os comportamentos repetitivos, principalmente se é uma tendência familiar. Sabe aquele comportamento que a gente critica da nossa mãe, da nossa tia, da nossa avó? Esses comportamentos a gente pode estar trazendo de gerações em gerações. E aí o Siberian Flora ajuda a liberar isso também, essa parte. Então, como eu falei, o capim corta. Então, ele vai cortar essas energias do passado, essas energias indesejadas, melhorando aí os limites, dando ao indivíduo essa possibilidade de impor esses limites. Então, usa tópico, usa aromático para promover todos esses benefícios. No uso interno, além das cápsulas ou no azeite na colherzinha, a gente também pode usar em receitas. Então, fazer algum bolo, alguma sobremesa, ou mesmo no suco. Uma combinação que fica bem legal é melancia com lemongrass, ou abacaxi também com capim-limão. É uma delícia. Então, coloque 2 gotas para uma jarra de suco cheia e já bate ali no liquidificador para ficar bem suave. Esse foi o capim-limão. Entrando no spearmint, que é a hortelã verde. É a hortelã, mas não é a mesma do peppermint. Peppermint é a hortelã-pimenta, que é a menta piperita. O spearmint é a menta espicata, que é a hortelã verde. O spearmint, aromaticamente, ele é mais suave que o peppermint, mas ele promove energia, promove disposição, ânimo, melhora o foco, diminui a fadiga, tanto física quanto mental. Então, se esse um carro um pouco barulhento passando por aqui, se a pessoa está precisando renovar ali o estado emocional, diminuir essa fadiga mental, porque está cheio de coisas pensando, pensamentos e tarefas acumuladas, ainda que seja no planejamento, para que ela consiga lidar, ter disposição, ter energia para passar para a próxima fase, que é a execução.
Ele auxilia também nos casos de alterações respiratórias, melhora o sistema gastrointestinal. Então, quando usado topicamente na região do intestino, do estômago, ele vai ajudar a ingestão. Até falei ontem na live que as ervas em si, elas têm esse poder, né, de melhorar o sistema gastrointestinal, trazendo equilíbrio para o nosso sistema gastrointestinal, tanto internamente quanto topicamente. Para as questões respiratórias que eu falei no início, use aromaticamente. Nas questões gastrointestinais, então, vai ser questões de ingestão, o intestino funcionando mais ou menos, náuseas, cólicas, e o pulo do gato, para mau hálito. Ele pode ser usado ali para um gargarejo, fazendo um enxaguante bucal, permanecendo com um hálito puro, um hálito fresco, e sem tantos sintéticos, componentes ali que a gente nem conhece que tem naqueles produtos caríssimos que a gente encontra no supermercado e na farmácia. Você vai ter o mesmo óleo que vai te dar disposição, vai melhorar seu intestino, vai melhorar sua energia, ainda pode ser seu enxaguante bucal. Você coloca 2 gotinhas, um pouquinho de água, faz um bochecho, ou se quiser também um gargarejo, e despreza aquela água. É um apoio anti-inflamatório, um apoio estimulante e um apoio também antisséptico. Então, ele também tem ação de limpeza. Na pele, ele vai ajudar com pequenas feridas, com algumas cicatrizes, com acne, sempre diluído em óleo de coco, usando topicamente, ou um óleo vegetal, se for no caso de uma pele oleosa, um óleo de jojoba, um gel de aloe vera, para que o óleo de coco não exacerbe ainda mais a oleosidade dessa pele. Eu gosto de usar o Spearmint também para o controle do fluxo menstrual. Quem tem fluxo muito intenso pode misturar o Spearmint com o Cipreste. Mistura os dois, coloca no vidrinho roll-on, coloca óleo de coco e aí você pode colocar 10 gotas de cada. 10 de Cipreste, 10 de Spearmint, pensando no adulto, né, que já tem é, o controle aí menstrual. E aí você vai aplicar na região. Não precisa usar só em casos de cólica ou só quando o fluxo já estiver alto ou diminuído, porque ele vai potencializar o equilíbrio. Então, serve tanto para o mais quanto para o menos. Mas você já entrou no período, se você já tem essa tendência a ter um descontrole de fluxo, você já começa ali no primeiro dia, no período pré-menstrual, para que você não tenha esse desconforto ao longo dos dias. E vai ajudar também nesse período para as dores de cabeça, para enxaqueca. Usa topicamente uma gotinha aqui, ó, nas têmporas, na nuca, nos pontos que você sente mais desconforto. Vai ajudar a lidar com estresse, com sintomas depressivos, questões nervosas, e vai ser um aliado para o equilíbrio emocional. Emocionalmente, falando aí da aromaterapia, é um óleo da transformação. Ele encoraja a visualização, a transformação dos momentos difíceis, ele também vai clarear a mente, então ele pode ser combinado com lemongrass, melhora a concentração, reduz o medo, auxilia em casos de situações de pânico, ajuda a ressignificar as nossas próprias mazelas, as nossas próprias sombras. Possui limoneno, que é um componente químico aí que ajuda a melhorar o humor. Então, combinado com cítricos, ele vai ser um grande aliado para aqueles dias que a gente está para baixo, que a gente precisa levantar, ter ânimo, mas também ter alegria. Usa ele. Ele energia, ele revitaliza, ele dissipa as emoções que estão bloqueadas e insistem em permanecer muitas vezes nos nossos corações, podendo até gerar alguma crença limitante. Então, olha, isso é uma combinação excelente do Spearmint com Lemongrass. Ajuda também a promover a fala confiante. Então, se você precisa tratar um assunto mais delicado com alguém, fazer uma apresentação em público, ajuda a deixar a timidez e promover o discurso. O que você tem para falar, o seu ponto de vista. Então, esses dois são excelentes aí para a gente usar tanto no emocional quanto físico. Combinações com Spearmint, além do lemongrass, né? O ginger, que é o gengibre, os dois, o Spearmint com gengibre, vão proporcionar
coragem, confiança, sem precisar pensar na opinião do outro. O ginger também é um óleo que vai trabalhar muito a questão do empoderamento, mas não é aquele empoderamento da pessoa arrogante, é da pessoa que tem consciência do que ela está falando, do seu próprio valor e dela se posicionar naquele momento. Com o lemon, o spearmint com o lemon para trazer clareza mental, spearmint com brief e tangerina para trazer leveza, alegria e também ar puro. Pensando nessas combinações, tanto para o uso tópico e o uso aromático. Então, pode usar no difusor ou pode fazer blends para uso. Emocionalmente, a gente prioriza o uso aromático e o uso tópico. Uso tópico nos pontos de pulsação. Pulsos, nuca, atrás das orelhas, base da coluna, sola dos pés. Jaque. Bom, vou falar um pouquinho do Zengest Soft Gel. Uma infinidade, boa noite, né, gente? É uma infinidade de indicações para o sistema digestivo. E aí a gente vai perceber, como a Lilian falou, da parte emocional também, que tem uma ligação muito bacana com as nossas emoções relacionadas também ao digerir. Então vamos lá. O Zengest, ele é um mix, ele é um blend, uma sinergia que traz conforto digestivo. O uso dele pode ser tanto aromático, tópico e ingestão. No caso do soft gel, mais aromático, se você quiser estourar a bolinha, né? Mas o indicado mesmo é ingestão. Então, eu vou estar focando mais para a questão da ingestão. Depois, se você quiser, nosso papo tem a aula completa dele. E aí a gente está falando de todas as três formas de uso de forma mais completa, tá bom? Ele é um óleo, ele é um mix de óleo essencial composto de plantas que ajudam na digestão. Então, ele tem gengibre, erva doce, coentro, hortelã-pimenta, estragão, anis e cominho. Todos os que a vovó usava quando a gente estava com algum desconforto, tá? Na parte aromática, ele tem um aroma cítrico, doce, ele traz uma certa calma. Eu particularmente não gosto nem do gosto e nem do cheiro dele, mas amo os efeitos. Principalmente o soft gel facilitou muito a nossa vida. Acabou de eu ter que usar ele na cápsula, porque eu usava no mel, eu tinha que fazer a cápsula. Agora eu vou lá e pego uma bolinha e já tá tudo resolvido, tá? Então, quando a gente pensa no sistema digestivo, a gente tem que saber que 90% da serotonina é produzida nele, no sistema digestivo, principalmente no intestino delgado e intestino grosso. E a serotonina atua como um regulador de humor, de sono, de apetite, ritmo cardíaco, temperatura corporal, entre outras regulações que a gente precisa para o organismo. Então, não adianta você querer ficar feliz se o seu intestino não está funcionando muito bem. Não adianta você querer ir numa festa toda feliz e de repente você não pode comer nada, que você tem que correr para o banheiro. Muitas e muitas pessoas sofrem com isso hoje e pouco se fala. Mas você pode ver que as pessoas estão às vezes muito apáticas, com dores abdominais, com dores de cabeça, tomam muitos e muitos medicamentos e não percebem que o que está atrapalhando toda essa disposição é o intestino que está lá travado. Então, o Zengest vai ajudar principalmente nessa regulação do intestino para que ele consiga produzir a serotonina que precisa ser produzida, tá? Quando ela está baixa no nosso organismo, a gente tem mau humor, a gente tem dificuldade para dormir, a gente tem ansiedade e até pode desenvolver depressão. Então, olha só que um hormôniozinho que a gente pouco sabe onde ele é desenvolvido faz, tá? Ele beneficia, o Zengest, no caso, todas as alterações digestivas. Então, desde uma constipação até uma diarreia, até um enjoo, tá? Ele vai acalmar a barriga, ele vai acalmar o intestino,
Ele pode ser um suporte para os inchaços, para os gases, para azia, para náusea, para indigestão. E aí, lembrando, soft gel você pode começar tomando um. Faz o teste, o seu organismo como reage. Apesar da indicação ser 2, eu não preciso tomar mais do que um. E normalmente, quando eu tô assim, meio com o intestino um pouco travado, que eu não tive uma alimentação muito boa durante alguns dias, ou que eu exagerei na lactose por ser intolerante, então eu gosto de tomar ele logo após a janta. E aí deixar ele fazer o efeito durante a noite, para no outro dia já acordar melhor. Gosto bastante de estar ingerindo ele junto com a janta, não com um estômago vazio, tá? Ele vai ser um suporte também para os casos de intoxicação alimentar, casos de diarreia, de constipação, como eu falei, tá? Ele traz um equilíbrio para o nosso corpo e como o nosso corpo é muito inteligente, ele sabe exatamente o que ele precisa e onde ele precisa. Então, essas substâncias naturais que nós consumimos, como os óleos essenciais, vão ajudar o organismo a se autorregular. Onde está precisando mais, é onde vai ser mais aplicada aquela substância, tá? Ele também tem suporte para as colites, para síndrome do intestino irritável, para a doença de Crohn e as desordens intestinais. Doença de Crohn, ele não é o único óleo essencial, mix de óleos essenciais que a gente usa, mas ele é um dos primeiros. Então, a gente vai fazer o uso dele com constância para essas questões intestinais. Porém, você vai perceber que, tirando as doenças crônicas, vai ter uma hora que você não vai precisar usar ele sempre. Seu corpo já se acostumou a estar regulado, a estar mais saudável. E aí você começa a identificar, inclusive, o que te faz mal. Eu sou um exemplo disso, que eu tinha que consumir os Zengest muitas vezes por semana. Hoje eu passo semanas sem precisar dele. E quando eu preciso, ele está aí para mim. Mas quando eu preciso, meu organismo já ficou mais desinflamado, mais desintoxicado com o uso dos óleos essenciais. Então, essa é a beleza também desse produto, né? Conforme a gente vai usando, a gente precisa usar menos e não aumentar a dose. Na questão emocional, por mais que ele seja um soft gel, a gente tem que lembrar que o nosso organismo é um todo, não são partes, não são partes. Então, quando eu faço a ingestão dele, eu também estou cuidando do meu emocional. Afinal de contas, se a serotonina é produzida principalmente no intestino, por que não o meu emocional também não ser atingido com a ingestão? E nesse caso, no caso dessa sinergia, ele vai ajudar na digestão física, parte física, e na digestão emocional. Então, naquela digestão, naquelas circunstâncias, naquelas situações que você fica ruminando durante o dia, que você fica, por que eu não falei isso? Ou por que eu falei isso? Ou por que eu fiquei quieta? Então, aquilo que vai te consumindo durante o dia, que não sai da sua cabeça, ele vai ajudar a fazer essa digestão. Porque depois que você consumiu, não tem outro jeito, você tem que digerir. Então, depois que você passa pela situação, passou. Não adianta querer voltar, não adianta querer ficar pensando muito, porque já foi. A gente tem que seguir. Então, ele vai trabalhar nesse ruminar dos pensamentos. E também sabe aquela situação que tá aqui, ó, que entalou e que não desce, que você não tá conseguindo engolir? Também vai ajudar, tá? Ele vai ser interessante também para quem não tem mais o interesse pela vida, para quem perdeu o apetite pela vida, para quem tá lá desanimado. E muitas vezes a gente tá desanimado porque a gente tem uma tendência a assumir coisas demais, a nos sobrecarregar com compromissos, que às vezes são até dos outros, e isso vai causando uma sobrecarga que a gente acaba tendo uma indigestão emocional. Quando a gente come demais, a gente passa mal. Quando a gente pega emoção demais, compromisso demais,
pega muito do outro, a gente também tem uma sobrecarga emocional, uma indigestão emocional, tá? E essas situações acabam causando isso também. Então, acaba que a vida não fica mais palatável, a gente não fica mais gostando dela quando a gente está nessa situação. E ele vai ajudar a nos livrar dessas toxinas emocionais, dessas toxinas situacionais que a gente vive, tá? Então, essa situação acaba levando a pessoa a perder o apetite pela vida, pela comida, pelo mundo que cerca. E ele vai vir para ajudar a melhorar essa digestão, a melhorar esse apetite e começar a ter um consumo saudável das emoções. Então, esse é o Zengest, o nosso produto do mês, desse mês, fazendo 125 pontos até o dia 15, você ganha essa preciosidade. Nath? Boa noite. Vou falar então agora um pouco do Jasmine, que é o produto desse mês, do desconto do mês. O Jasmine, no Brasil, ele é comercializado na versão Touch. Então, ele já vem nesse vidrinho Rolon, que facilita muito a aplicação. E ele é conhecido como a rainha da noite, como o luar do bosque. A gente conhece muito o Jasmine pelos poemas, por tantas coisas que já foram escritas sobre ele, porque ele simboliza o amor. E ele vai sempre nos remeter ao amor, à esperança, à alegria. Então, é um óleo que vai despertar todos esses sentimentos no nosso coração. E o aroma dele, ele tem uma presença marcante e tem um perfume muito gostoso. Então, ele pode ser usado também como o nosso perfume pessoal. Eu, particularmente, uso o Jasmine como meu perfume pessoal e eu acho o aroma dele delicioso. E, além de ter um aroma delicioso, ele vai trazer muitos benefícios para a gente durante o dia. Então, o perfume dele, ele é mais doce, floral, e ele é diferente dos outros aromas que a gente conhece. É um aroma muito bom e que pode ser utilizado realmente como um perfume. E ele vai nos ajudar em diversas situações ao longo do nosso dia. Então, mas a gente pode usar ele tanto durante o dia, como também durante a noite. Não tem problema usar durante o dia ou à noite. A gente só desaconselha o uso para quem está gestante. Então, durante o período da gestação, a gente desaconselha o uso dele. E quais são os benefícios do jasmine? O jasmine, ele vai ajudar a nossa pele. Para quem tem cicatrizes, manchas na pele, linhas de expressão, estrias, o jasmine vai ser um apoio. A gente pode passar ele já vem, né, na versão touch, a gente pode passar no local para trazer esse apoio. Ele vai nos apoiar em casos de tosses, quando a garganta fica arranhando, a gente pode utilizar ele na região externa da garganta com esse objetivo. Ele também vai ser um suporte ao relaxamento, para as pessoas que têm dificuldade para dormir ou para quem quer ter um sono mais repousante, mais profundo, ele vai trazer esse apoio. Então, antes de dormir, passe ele na região dos pulsos, da sola dos pés, da coluna vertebral, que ele vai trazer esse apoio. E ele ajuda também a aliviar a nossa tensão, acalmar o coração, acalmar os sentimentos ansiosos, acalmar, né, quando a gente está se sentindo cansado, com o coração cansado, e também é um apoio para os sentimentos de irritabilidade, de apatia. Ele vai acalmar tanto a nossa mente como o nosso corpo. Então, para quem precisa desse apoio, pode passar ele na região dos pulsos, na região da sola dos pés, da coluna vertebral. Ele também é um apoio para quem está com a voz rouca ou com a voz mais falhando, pode passar ele na região sempre externa da garganta. E ele é um apoio para as mulheres, né? Antes da maquiagem, ele pode ser utilizado, né, para ajudar a pele a ficar mais bonita. Então, antes da maquiagem, a gente pode passar o jasmine com esse objetivo. E ele vai ser um apoio também
para o pré-treino, apesar dele nos acalmar, ele também vai nos ajudar nesses momentos, né, que a gente precisa fazer alguma atividade. Então, porque ele vai ajudar o nosso humor, vai tirar a irritabilidade, às vezes a gente vai, né, treinar já com um sentimento ruim no coração de que não queria ir, ele vai trazer esse sentimento de melhorar o nosso humor para que a gente possa ir fazer o nosso treino de uma forma mais tranquila. Ele é um apoio também para a TPM. Então, antes, né, da menstruação, pode usar o jasmine como esse apoio para a TPM, passando nessa região do baixo ventre. Ele vai ser um apoio para os sentimentos de depressão, de ansiedade. Ele vai nos apoiar nesses sintomas, principalmente na ansiedade, na baixa energia, na fadiga. Podemos passar ele tanto na região dos pulsos, na região atrás do pescoço, na coluna vertebral, na sola dos pés. E ele também vai ser um apoio para baixa libido, para ovulação, para fertilidade. Pode passar ele também na região do baixo ventre. Um apoio também para a menopausa. Então, na menopausa também pode passar na região do baixo ventre. E no campo emocional, ele também vai trazer muito apoio para a gente. Então, ele vai nos trazer sentimentos de esperança, de confiança. Ele nos ajuda a ter energia para realizar as nossas atividades. Então, ele vai ser um apoio, né, no pré-treino para nos dar essa energia e essa vontade de realizar nossas atividades, mas também quando a gente precisa fazer alguma atividade que está difícil para a gente. Pode ser alguma atividade manual, ou até mesmo algum compromisso de trabalho, de estudo, ele vai nos dar essa energia para que a gente possa realizar as nossas atividades. Ele vai nos dar sentimentos de elevação do nosso humor e também de otimismo. E ele ajuda a reduzir a nossa ansiedade, a apatia, a depressão, a indiferença às situações e quando nós estamos com dilemas nos relacionamentos. Ele vai trazer esse apoio. E essas são algumas das formas de uso e dos benefícios que o jasmine ele traz para a gente. É um óleo muito fácil de ser utilizado, ele já vem na versão touch, então eu gosto de deixar ele já dentro da bolsa, para que seja fácil de utilizar. E eu uso ele como perfume e vou repondo ao longo do dia também, como meu perfume natural e também para me trazer todos esses benefícios. Bom, pessoal, esse foi o nosso papo aromático de hoje. Nós esperamos que vocês tenham gostado. E não deixem de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e também se inscrever no nosso canal para que vocês possam receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Na próxima semana, nas quartas-feiras, às 19 horas, nós esperamos vocês ao vivo. Até lá!